Meio-dia, mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. E até 1h27, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e por lá você pode escolher a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região nesta semana. Começando, claro, aí sabendo sobre a previsão para hoje. Mas antes disso, a Amanda Rocha, que vai contar para a gente os detalhes, é importante destacar que a região metropolitana do Vale do Paraíba deve enfrentar a partir de hoje uma significativa mudança nas condições climáticas com a chegada de uma frente fria característica de continentais, né? A previsão, segundo o portal Climatempo, inclui chuvas entre hoje e amanhã. Atenção, acompanhada de forte queda nas temperaturas, marcando um dos principais grandes eventos climáticos do inverno 2025, que começou na última sexta-feira, dia 20 de junho. E a gente já percebe realmente essa mudança, né? O tempo aqui em São José dos Campos, mais cedo aí sol, mas o tempo já começa a mudar. Mas quem conta os detalhes pra gente, tanto dessas mudanças quanto da previsão de hoje, é a Amanda Rocha. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, além desta previsão de mudança nas temperaturas, temos chance de chuva. O inverno começou oficialmente na noite da última sexta-feira e a previsão de chuva para algumas cidades durante a estação já pode se concretizar nesta segunda. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu neste domingo um alerta amarelo para chuvas intensas em cidades que compõem o Vale do Paraíba. Entre elas, Jacareí, São José dos Campos, Santa Branca, Caraguá, Paraibuna, Jambeiro, Ilhabela, Ubatuba, entre outras. O alerta vermelho representa perigo potencial e é válido até as 21 horas desta segunda-feira. E começando o nosso boletim do tempo de hoje pelo Vale do Paraíba, devemos ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite deve ser chuvosa. Mínima de 15, máxima hoje ainda ficará elevada e pode chegar aos 28 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte, a segunda-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, céu nublado com possibilidade de garoa. Mínima de 20, máxima de 27 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, a previsão indica dia de sol com muitas nuvens e à noite o céu também fica nublado, com possibilidade de garoa. Mínima de 14 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Obrigada, Amanda, pelas informações. Meio-dia, mais 34 minutos. E você já se perguntou alguma vez na sua vida qual é o papel de uma diocese? Pois bem, a diocese é a forma como a igreja se organiza pastoral e territorialmente em todo o mundo. Também chamada de igreja particular na teologia e na lei canônica, é uma comunidade eclesial em plena comunhão com Roma, uma parte da igreja católica vista como um todo. O Código de Direito Canônico refere-se às igrejas particulares como sendo as unidades nas quais e das quais existe a una e única Igreja Católica. Todas estas igrejas são lideradas por membros do clero que, em última instância, respondem a todos aí ao Papa. Outra denominação para a diocese é a circunscrição eclesiástica, que nada mais é do que divisões territoriais e administrativas, cujo objetivo é organizar e tornar mais eficaz a
na administração da Igreja Católica. O Papa cria as dioceses em todo o mundo e escolhe seus bispos. Desta forma, se torna mais fácil a administração e a organização pastoral da região. Assim, o rebanho de Cristo ganha um pastor para atuar naquela área específica juntamente com os presbíteros, auxiliando mais de perto este mesmo rebanho a ter um encontro pessoal com Cristo e uma experiência de comunidade. E hoje nós vamos falar sobre o papel de uma diocese. Nós sempre trazemos aqui no programa Abre Aspas aquele quadro, né? Diocese em Movimento, né? A gente fala um pouquinho aí sobre a paróquia em destaque. Mas hoje nós vamos inverter isso, né? E a gente fala muito das paróquias, mas muitas vezes a gente não conhece a diocese. Então hoje nós vamos conversar sobre isso e entender, né? O que uma diocese faz, como que é o dia a dia da nossa diocese de São José dos Campos, quais as cidades que pertencem à nossa diocese. Muitas pessoas não sabem que tem algumas cidades mais longes aí daquilo que a gente está mais acostumado, que faz parte da nossa diocese, quantas paróquias nós temos, fala um pouquinho do nosso clero, né, das atividades, como é que é o trabalho da diocese, né, de que maneira a diocese auxilia tanto os padres dentro das suas paróquias, mas também aos fiéis leigos. E você, claro, pode participar conosco, mandando a sua mensagem para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Será uma alegria ter a sua participação, a sua interação. Abre aspas. Abre aspas. E para conversar conosco sobre este assunto, com muito carinho, nós estamos recebendo dois amigos aqui. Eu já chamo de amigos porque nós já nos conhecemos de longas datas. São pessoas que já são fazem parte, né, da família Canção Nova, que é o Alex Prado e também o Bruno Andrade. Alex, que alegria poder recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos aí que estão ligados conosco aqui na Canção Nova. É sempre um prazer. E você sabe as palavras, amigos há muito tempo já. A gente agradece a Canção Nova, sempre foi uma janela para nós, onde a gente pudesse apresentar aqui a nossa missão, o nosso trabalho, os nossos desafios. E a Canção Nova sempre vem nos acolhendo muito bem. Muito obrigado pela amizade de sempre e oportunidade. Nós que agradecemos. Bruno Andrade. Bruno, mais uma vez, semana passada até brinquei. O Bruno vai estar aqui semana que vem. Passou rápido, né, Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez nessa casa que também é sua. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os queridos ouvintes. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui nessa casa que sempre nos acolhe, de portas abertas, com um sorriso no rosto da Vanessa, de toda a equipe aqui que nos acolhe com todo o amor. Então é uma alegria sempre estar por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para partilharmos um pouco da nossa diocese. Com certeza. Eu quero até, antes da gente começar a falar, né, do dia a dia, do papel da diocese, né, que vocês também se apresentem, né, falando um pouquinho, né, qual que é o trabalho de vocês, quando que vocês chegaram nesse trabalho efetivo na diocese, que para muitos é mitra, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas por favor, se apresentem até para as pessoas entenderem, né, que muitas vezes a gente foca na diocese pensando apenas no bispo, né, e nos padres, mas tem toda uma equipe que a gente vai entender um pouquinho dos setores, mas Alex, né, que até brinquei com ele aqui, gente, o Alex, ele tem um carimbo, né, que tá marcado nele ali, que nunca vai deixar de existir, porque é uma linda missão dele, que é o Alex da Casa de Acolhida, né, mas o Alex da Casa de Acolhida agora também é o Alex da Mitra, né, que está lá conosco também nos auxiliando. Conta pra gente como que é seu trabalho, como é que você chega nesse trabalho efetivo na Diocese de São José dos Campos. Sim, eu venho, como bem colocou, de uma missão de 20 anos aí, né, à frente de uma entidade social da nossa Diocese de São José dos Campos, uma linda missão, uma missão de amor, e foi no meio do ano passado recebi um convite do nosso ecônomo e do nosso bispo para vir trabalhar na administração da Diocese de São José dos Campos. Né? Hoje estou como administrador e me reporto diretamente ao nosso ecônomo, né, que hoje é o Padre Magela, e o nosso bispo Dom César. Aí fizeram o convite, como disse, estava há 20 anos a gestão de uma entidade social, e aí aceitei com muita alegria, porque foi um convite de muita confiança. Confesso que nunca corri atrás disso e recebi o convite, como disse, com muita alegria aceitei,
e comecei a desenvolver uma parceria em agosto do ano passado e fui contratado pela Diocese agora em fevereiro desse ano. Então, recém-chegado, conhecia muito da estrutura, porque essa estrutura da nossa Diocese nos ajudou muito, né, na obra social durante esses 20 anos. Então foi fundamental para que a gente conseguisse caminhar. Então o Bruno mesmo, um parceiro assim de muito tempo na Diocese, a administradora que a Diocese tinha, também muito parceira. Então a gente sempre tinha o contato com toda a equipe da Mitra. Eis que recebi o convite, repito, de forma muito feliz, alegre, aceitei o convite e desde fevereiro estou somando essa equipe aí que sempre fez a diferença na minha missão enquanto obra social. Que bacana, olha só, então aí, boas-vindas, né, o Alex, né, recém-chegado, como ele disse, mas já tem um trabalho... E obrigado pela acolhida do pessoal, né, pessoal maravilhoso, me acolheram muito bem. Isso é muito importante, né, Alex, porque é muito mais do que um trabalho ali, é uma família, é uma comunidade, né, então a gente precisa realmente desse acolhimento. E você, Bruno Andrade, né, como diz o Alex, há muitos anos, né, mas ele é jovenzinho, né, mas conta pra gente aí como é que o Bruno Andrade chegou no trabalho efetivo da Diocese, né, fazer parte ali da equipe da Diocese, porque como a gente disse aqui, o Bruno já tem um trabalho aí nas pastorais, movimentos, mas efetivamente ali, Bruno. Olha, minha trajetória começou em 2016 na Paróquia Coração de Jesus. Comecei como secretário da paróquia, né? Trabalhei por alguns anos lá. E depois eu recebi o convite também para compor o departamento de comunicação da Diocese. Então fiquei por alguns anos lá na paróquia. E somando aí toda a trajetória de Mitra, que nós somos uma mesma, com muitas aspas, empresa, né? E depois nós vamos dar esses detalhes até para todos entenderem, né? Eu já estou indo para 10 anos de toda a caminhada, desde o Bosque até o departamento de comunicação. Então, é um privilégio muito grande trabalhar na Diocese. Eu sempre gosto de dizer que trabalhar na Diocese São José dos Campos é unir a nossa profissão com a missão. Sim. Né? Que é a profissão que é colocada a serviço da missão, que é a evangelização. Então, eu sou muito feliz em estar nesse ambiente religioso, né? E viver a minha vida nesse contexto. Não que não tenha dificuldades, existem muitas dificuldades, né? Mas vale muito a pena. Então, o meu papel hoje lá é de assessoria de imprensa e também jornalista contratado da Diocese. Então, cuido de toda a parte de comunicação institucional da Diocese e outros serviços também que nós vamos partilhando. Legal, olha só, e você então que quiser mandar a sua pergunta aí, né, pro Bruno e também pro Alex, a gente não souber a resposta, que também não tem problema, a gente vai procurar e vai trazer aqui depois, né, pra nós será uma alegria ter a sua interação, mas conta um pouquinho pra gente aí, pra quem ainda não sabe, né, a nossa Diocese de São José dos Campos tem uma trajetória longa, graças a Deus, uma trajetória rica também, né, nós estamos aí, nós até preparando a pauta, eu lembrei aqui de quando foi a celebração dos 30 anos da Diocese. Eu falei, de 25 anos eu lembro, tem até uma lembrancinha que eu ganhei dos 25 anos, depois de 30 anos, mas já passou bastante tempo, né, Bruno? Há uma caminhada aí da nossa Diocese de mais de 40 anos, né? Mês passado, né? Celebramos, né? Exatamente. Então, assim, é uma caminhada muito bonita da nossa Diocese, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Uma Diocese que veio da Diocese de Taubaté, né? Então, filha da Diocese de Taubaté. Imagina, a Diocese de Taubaté, hoje ela já é grande, mas imagina com a extensão da nossa Diocese somada a Taubaté naquela época. Então, foi muito feliz esse desmembramento, né, da Diocese de Taubaté, criando então a Diocese São José dos Campos. É uma caminhada muito bonita de fé, das pastorais, movimentos e grupos aí que a gente tem construído. E é tão interessante, né, pensar que dia 1º de maio, né, que é esse dia celebrativo, e é uma data tão importante, o dia de São José Operário, né, que realmente é aquele que nos motiva ao trabalho, né, Lex? Que mostra pra gente ali que a nossa missão, ela é linda quando a gente também se propõe ao trabalho, né? Porque muitas vezes a gente fala de missão, mas a gente quer, né, só que o milagre aconteça, mas não é isso, né? A gente precisa realmente pôr a mão na massa, né, Alex? Exatamente, né? A gente tem muitas
regras, muitas obrigações aí a serem cumpridas, tanto como bem colocou o Bruno, não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser um CNPJ, porém com diferencial muito grande, né? Uma das coisas que eu percebo, mesmo que nesse curto de tempo que eu estou aí na administração da diocese, que toda a minha trajetória de pastoral, ela faz uma diferença na minha administração, né? Desde coroinha, depois pastoral da juventude e as pastorais por onde passei e a própria pastoral familiar, a qual faço parte hoje também. Então a gente consegue, quando a gente está numa mesa decidindo algo, a gente consegue lembrar de cada passo, cada momento que nós passamos e que a gente sabe que ali, naquela decisão, isso faz toda a diferença. Então, somos sim uma empresa, temos os nossos compromissos, né? Temos um CNPJ, mas temos também muito amor que a gente coloca por meio da nossa profissão, né, da nossa competência, sendo suporte para toda a diocese, caminhando junto também com a diocese, para que a gente consiga fazer uma boa administração. Então, essa ação pastoral, ela faz toda a diferença. Com certeza. E tem gente já participando conosco. Boa tarde. Gostaria que explicassem. Sempre ouço, como a Vanessa comentou, falarem de mitra e diocese. Existe uma diferença entre essas duas coisas? É a Carmen de São José dos Campos. O pessoal sempre pergunta, né? Vou na mitra, vou na diocese. É a mitra, a diocese. E aí, gente, tem alguma diferença? Explica para os nossos ouvintes aí, principalmente para a Carmen. Olha, nós podemos... Tem uma diferença, mas ao mesmo tempo é a mesma entidade, né? A mitra diocesana de São José dos Campos, nós vamos dizer que é a pessoa jurídica da nossa empresa. Sim. Né? Que nós temos um CNPJ, como já mencionamos, então nós temos todas as obrigações cíveis, legais e tudo. Então, a mitra diocesana de São José dos Campos seria o nome da empresa. E a Diocese de São José dos Campos, ou a Cúria Diocesana de São José dos Campos, que é o local onde nós estamos, nós poderíamos dizer assim, em termo, para o pessoal entender, que seria o nome fantasia da empresa. Então, para nós, que somos uma igreja, se referir à Diocese de São José dos Campos, nós estamos se referindo a toda a nossa instituição, a nossa pastoral e tudo. Mas a mitra seria a parte administrativa dessa instituição. Bacana. Pra gente realmente ficar a par disso. E que bacana, né? Os ouvintes interessados nisso. Porque muitas vezes a gente vê mesmo essa confusão, né? A mitra, a diocese, né? Por exemplo, você que nos escuta, a gente fala a Fundação João Paulo II. A Fundação João Paulo II é realmente a parte administrativa da Canção Nova, né? Então a gente precisa realmente entender isso, né? Somos, por exemplo, contratados pela Fundação, mas trabalhamos na Rádio Canção Nova. Vamos dar esse exemplo, né, Bruno? Isso. E o termo mitra também se refere ao utensílio que o bispo usa na cabeça, né? Então a mitra também tem essa relação religiosa. Então a mitra, o bispo tem o solidel, que é, para quem não sabe, aquele chapeuzinho roxo, menor, e a mitra é o chapeuzinho, vamos dizer assim, para o pessoal entender, maior, que o bispo utiliza sempre nas celebrações. Bacana. Então se refere à figura do bispo também. Já aprendemos mais uma aqui, né, Alex? Vivendo e aprendendo. O Alex fala mais de mitra, né? Eu falo mais de mitra, mais do ponto de vista administrativo, né? Com certeza. Agora vamos falar sobre as cidades que englobam a nossa diocese, né? Porque eu brinquei aqui que muitas pessoas acham que a diocese de São José dos Campos é só Jacareí e São José, né? Mas tem muitas cidades aí, inclusive cidades mais longes, mais distantes, que fazem parte, né? Exatamente. A nossa diocese ela é composta então pela cidade de São José dos Campos, a cidade de Jacareí, Monteiro Lobato, Igaratá, Paraibuna e Santa Branca. Então são 6 cidades que compõem a nossa diocese São José dos Campos. Então é uma população grande, lembrando, né? Que em extensão de terra, a nossa diocese passa por Monteiro Lobato e chega lá a comunidade maravilhosa de São Francisco Xavier, né? Verdade, exatamente. Pertence à nossa diocese. Que é o distrito, né? E que às vezes a gente acha que é uma cidade também, né? Porque às vezes que é linda, inclusive, né? Um lugar maravilhoso. Nossa, e a gente não tem essa dimensão, talvez, de entender isso, né? Às vezes a pessoa pensar, fala, imagina, né? Não... Nossa, Monteiro Lobato, Paraibuna, imagina, né? A gente conversava com o padre Helder aqui esses dias, falando também aí sobre
a paróquia lá, as pessoas, tem gente que não acha que Paraibuna pertence à diocese de Caraguá, por exemplo, por conta de ser caminho do litoral. Mas não, pertence à nossa diocese, né? Ou até mesmo São Silvestre, né? Que tem é verdade. É Jacareí, mas é bem próximo de Guararema, então às vezes tem essas questões. Então a nossa diocese é uma diocese grande, assim, se a gente, na questão de análise, é claro, tem dioceses muito maiores, com muito mais cidades e muito mais paróquias. Mas a nossa diocese em extensão, uma diocese muito significativa, muito grande. E lembrando que tudo que possa sair de dentro da nossa mitra diocesana, né, é sempre pensando, tudo muito bem conversado, tudo muito bem planejado, para que chegue aos extremos dessa nossa diocese, como o Bruno falou, a gente vê, extensão de terra, Paraibuna é imensa, né? Entendeu? Mas então toda essa ação dentro da mitra diocesana, vamos dizer assim, toda essa administração do ponto de vista pastoral, do ponto de vista administrativo mesmo, ela chega como um suporte para o pároco, né, que é o pároco, que é a referência naquela paróquia, em toda a extensão de nossa diocese de São José dos Campos, em toda a extensão dessas cidades, como bem colocou o Bruno aqui. Sim, tem mais pergunta aqui, gente, o pessoal tá gostando, que legal. Boa tarde, Vanessa, gostaria de saber por que diocese e não arquidiocese? E aí, gente, olha só. A arquidiocese, ela é um conjunto de dioceses. Então, por isso que nós somos uma diocese. Sim. Então, a nossa arquidiocese é a Arquidiocese de Aparecida. Aparecida, exatamente. Então, nós pertencemos a essa grande arquidiocese. Então, essa diferença em diocese e arquidiocese é isso. É a questão dos níveis de organização da Igreja do Brasil. Então, temos as dioceses, as arquidioceses, que vão compondo todo o nosso cenário eclesiástico. Assim como uma diocese, ela é composta por paróquias, exatamente, a arquidiocese, ela é composta por diocese. Então nós aqui pertencemos à arquidiocese de Aparecida. Que legal, o povo tá querendo aprender aqui, que legal, né? Boa tarde, Vanessa, paz a todos, tudo bem? Abraço carinhoso a você, a Cássia de Santa Branca ligadinha aqui. Abraço pra você, Cássia. A Cássia é da Pascom, né? Pasconeira, que legal. Um abraço, Cássia, pra todos aí também de Santa Branca. Essa cidade maravilhosa aí também tem uma participação muito grande. E falando em participação, né? Eu perguntei pro Bruno assim, Bruno, tem uma média, né, de diocesanos? Tem alguma coisa, né? Claro que a gente sempre depende muitas vezes dos números do censo, né? A gente sabe que o censo é realizado a cada 10 anos, tivemos o último censo aí fora da data por conta da Covid, da pandemia, né? Mas tem algum dado, Bruno, que às vezes, como a gente disse, né, Alex, são 6 cidades, a gente não tem, fora o distrito, né? A gente não tem essa dimensão, mas vocês têm uma base ali que vocês trabalham com essa base de diocesanos? Sim, nós temos uma base, até que Dom César nas suas visitas pastorais sempre apresenta, que é de 1 milhão de habitantes na nossa diocese São José dos Campos. Então é muita gente que mora aqui, a nossa população. Claro que nós estamos considerando aí a população geral, né? Sim. E aí nós temos o número de católicos, mas que são inúmeros dentro desse contexto todo. Então a nossa população diocesana é muito grande. É grande mesmo, Importante lembrar também, né, Vanessa, para que tudo isso... Nós estamos aqui, somos uma mínima parcela de todo esse povo de Deus que compõe a nossa Igreja Católica aqui da nossa diocese. Então, para esse número tão grande que nós temos, nós precisamos lembrar também que tem um número na mesma proporção, assim, não de número específico, mas de quantidade de comprometimento, são pessoas que estão comprometidas a fazer acontecer a nossa igreja, né? Com certeza. Seja assim num trabalho de pouco tempo, como uma doação um pouco maior, mas é muita gente envolvida, muita gente colocando amor naquilo que faz para que a nossa igreja possa acontecer. Com certeza. Agora, vamos contar uma coisa. A nossa diocese, como eu disse, né? Eu sempre repito isso, que ela é muito rica. Porque a nossa região é muito rica e a nossa igreja católica é riquíssima. Mas não em bens, em materiais, né? Mas realmente na fé que nos move, nos ajuda, nos sustenta, né?
Temos os nossos desafios? Temos, como qualquer situação, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, né? A gente tem as nossas situações aí, mas nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda bastante. E a nossa diocese, ela também tem aí, teve alguns bispos importantíssimos que passaram por aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa chegou por agora na diocese, só pegou aí, né, o Dom César, ou pegou o anterior a Dom César. Mas conta pra gente aí, Bruno e também Alex, já passaram quantos bispos aqui pela nossa diocese tem mais de 40 anos? A nossa diocese já está em seu 4º bispo, né? Dom César, que chegou aqui em 2014, então já está numa trajetória bonita conosco aí, de 10 anos, né? Na nossa casa. O nosso primeiro bispo foi Dom Eusébio, que ficou de 81 até 1991. Nossa! E depois ele foi para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi eleito cardeal. Então fez uma trajetória muito bonita, né, na vida da igreja. Infelizmente, em 2021, devido a complicações do Covid, ele nos deixou, uma perda irreparável para a nossa história, né? Foi um momento muito difícil, até mesmo da missa, do velório, tudo que não foi possível. Então era um contexto muito difícil, né? Foi bem difícil. Que a gente pensava em tantas possibilidades de homenagear esse homem que se doou tanto pela nossa diocese, mas o contexto não permitiu, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. Na segunda passada, né, que ele tem um papel também, teve um papel fundamental, né, na Paróquia Coração de Jesus, né, ali as missas na casa do bispo, né? Tem esse trabalho muito lindo também, deixou uma marca linda na nossa igreja. Exato, né? E principalmente na questão da vocacional, que ele era um bispo muito incentivador vocacional, a questão da pastoral familiar também. Então, é claro, todos os bispos têm esse incentivo, mas cada um vai tendo a sua característica, né? E colocando aí sua missão e o seu coração aí. Depois, nós tivemos então a chegada de Dom Nelson, que ficou de 1991 a 2003, também um bispo que foi muito querido pelo nosso período aqui da nossa diocese. E depois de toda essa trajetória de Dom Nelson, Dom Moacir Silva, que é um filho desta diocese que ficou bispo nessa diocese, algo que é raríssimo no contexto aí da igreja no mundo todo, né? Dom Moacir ficou administrador, depois ficou bispo na própria diocese. Para nós foi um presente, né? Demais. Porque ele conhecia a nossa realidade diocesana, já entendia todo o nosso contexto, porque quando o bispo chega a algum local, é muito difícil. Os primeiros anos são bem desafiadores, porque ele vai conhecer o clero que ele vai ter que trabalhar, vai conhecer toda a estrutura, vai conhecer a realidade. Então o bispo ele começa de fato a ter efetividade assim de trabalho, de mudança e tudo mais, ali no 2º, 3º ano, até conhecer toda a extensão de uma diocese. Mas Dom Moacir já estava aqui, então ele já era alguém que conhecia a nossa realidade, né? E aí, depois disso, do Dom Moacir veio Dom César que já tinha uma caminhada de bispo, né? Porque foi eleito, foi ordenado bispo em 2009, então já tinha uma caminhada de bispo, porque até então também os nossos bispos eram recém-criados para uma diocese. Sim. Então Dom César foi a primeira experiência que nós tivemos de um bispo que já tinha uma experiência de diocese anteriormente. Olha que bacana. E Dom César chegou aqui na nossa diocese em 2014, né? Olha só que bênção. 11 anos, então, neste ano de 2025, vai fazer, né? Isso, ele fez agora em maio, né? Foi 17 de maio. 17 de maio, olha que bênção, né? E é isso, minha gente. Mas a gente vai pro intervalo, porque depois a gente vai falar, né? Tem os bispos que passaram pela nossa diocese, atuando como bispos diocesanos, mas a nossa diocese também é muito rica, né? E tem os bispos que saíram dessa diocese, né? Eram padres aqui desse clero e foram ordenados bispos e hoje está aí por esse mundão de Deus, graças a Deus, por esse Brasil de Deus, levando aí, né, o seu amor à igreja, mas também levando a sua espiritualidade da Diocese de São José dos Campos. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.
1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas nesta segunda-feira, hoje dia 23 de junho de 2025, e hoje nós estamos conhecendo um pouquinho sobre a nossa diocese de São José dos Campos, qual o papel de uma diocese, a importância, né, desse trabalho dentro da nossa igreja. Gente, o tempo mudou aqui, né? A gente está dando risada aqui no estúdio para você que está nos acompanhando pelo radinho de casa. A gente deu a previsão do tempo, a Amanda comentou aqui que tinha uma mudança no tempo, né? E olha que realmente o barulho aqui do vento está chegando no estúdio da Rádio Canção Nova. Então, se você está saindo de casa agora, se prepare, né? Leve o guarda-chuva, apesar que com esse vento eu não sei se ele vai aguentar, né? Mas enfim, faz a sua parte aí e, claro, acima de tudo, tome os cuidados devidos às orientações sempre importantes. Mas, como eu disse, hoje nós estamos conversando com o Bruno Andrade e também com o Alex Prado. Hoje falando um pouquinho aí desse trabalho deles dentro da diocese, mas também para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho tão rico da nossa igreja. Mas antes de eu voltar aqui o bate-papo, manda um abraço pra filhona, né? Tá lá escutando, tá nos ouvindo. Minha filha. Peraí, vamos lá. Minha filha, Bianca Prado. Papai te ama, filha. Ela tá lá, viu, Vanessa? Tá ela tá lá, com o radinho, tá lá com celular, né? o celular na mão, escutando. E da outra vez passei por aqui, até pedi pra você, dá licença, mandar um abraço pra minha filha, Bianca, porque ela espera. Ela fica lá em casa esperando. Ela é especial, é uma oportunidade que a gente tem na família, viver diariamente com um anjo aí sem asa e uma oportunidade de... Ô Bianca, um abraço pra você, viu? Um beijo pra você, ó. Fica aí escutando a Canção Nova. Uma alegria ter você aí na nossa sintonia. Uma super ouvinte nos ouvindo aí. Mas vamos lá. A gente comentou, Bruno e também Alex, né, dos bispos que passaram pela nossa diocese. Foram bispos diocesanos de São José dos Campos. Mas a nossa diocese também já contribuiu bastante aí com bispos saindo aqui, né, oriundos da nossa diocese para o Brasil. E eu digo até além do Brasil, porque é para a nossa igreja católica que não se limita ao Brasil apenas, né? Conta pra gente aí quem são esses que eram padres e foram ordenados bispos. Olha, nossa diocese já teve a graça nesses 44 anos de história de dar à igreja do Brasil e do mundo 5 bispos. Olha que Começamos então, o primeiro foi Dom Dimas Lara, que ficou arcebispo, Dom Moacir Silva, também depois elevado a arcebispo, Dom Palau, Dom Rogério Augusto e agora o último bispo, Dom Paulo Renato. Então veja que história bonita, vocacional a nossa diocese construiu, a ponto de, em uma diocese jovem, né, comparando a outras dioceses que tem mais de 100 anos, uma diocese de 44 anos, ter dado à igreja no Brasil 5 bispos. Então, para nós é uma alegria muito grande, né? Com certeza. É praticamente se a cada década tivéssemos dado um bispo. Verdade. Né? Então, é uma riqueza muito grande, vocacional. Nós sabemos do potencial desses padres, né, que ficaram bispo. Então, para nós é um privilégio e também fortalece a nossa missão de dizer o quanto os nossos seminários, a nossa instituição tem colaborado com a formação de qualidade dos nossos seminaristas, que depois ficam os diáconos, padres, né, e chegam com a graça de Deus ao episcopado. Com certeza. Agora vamos lá, conta um pouquinho pra gente aí. A gente gosta de números aqui também, né? Porque, como a gente disse, 1 milhão aí nossa diocese, né? Claro que, como o Bruno disse, são números gerais, mas que vamos se basear nisso. Conta pra gente, quantas paróquias a diocese de São José dos Campos tem atualmente, né? A gente vai pegar o início da história, ver que começou pequenininha ainda, por mais que já tivesse ali, né, um grande número de diocesanos, mas ver onde nós chegamos é um orgulho também, né, Alex? Um orgulho, assim, que quando a gente pensa, massageia o nosso coração, né? Nós que somos essa igreja particular, massageia o coração. Nós somos 45 paróquias e uma capelania militar, que é do DCTA. Olha só. Né? Do DCTA, uma capelania militar. Então são 45 paróquias aí. E isto ainda não falando, não citando aqui, que aí a gente um número maior, pensando que cada paróquia ela tem as suas capelas, né? Pois é. Nossa. Entendeu? Então a igreja ela tenta chegar ao máximo de lugar possível onde possa atender o anseio da população.
investindo cada vez mais na espiritualidade, o suporte espiritual e sendo aquela mão acolhedora dessa igreja aí que está em saída. Com certeza. E padres? Tem um número de padres na nossa diocese hoje? Hoje nós já passamos ao número de 100 padres na nossa diocese. Estamos na faixa de 105, 108 padres. Nossa! Porque temos um número que sobe e desce, porque nós temos os religiosos, né? Sim. Que colaboram com a missão da nossa diocese. Então tem um período que temos muitos religiosos que colaboram aqui nas paróquias destinadas, né? Os salesianos, também os missionários da Providência Santíssima e outras congregações que atuam aqui na nossa diocese. Os deonianos, né? Os deonianos, né? Do Sagrado Coração de Jesus. Padre Geva, por exemplo, também entra nesse, exatamente, né? o padre da Canção Nova. Canção Nova. Então, daí eu teria que pegar a lista para não esquecer de ninguém, mas da Opus Dei, Sim. os Legionários de Cristo, entre outros que colaboram direta e indiretamente com a nossa missão aqui evangelizadora da igreja. Então os diocesanos, eles geralmente nós temos uma estabilidade, nós estamos na casa ali de uns 80 diocesanos. Então esses outros são acrescidos também com os religiosos que são tão importantes para nós. Olha só, mas é aquilo que a gente fala, é um número grande, mas né, a messe é grande e os operários são poucos, né? Porque pensar em 45 paróquias, mais a capelania, pensar nessa área territorial, então graças a Deus, a cada ano a gente tem aí tido os novos padres, né? Novas ordenações, porque a nossa diocese tem aí também o seminário, esse trabalho bonito também, né, Bruno? Graças a Deus, nossa diocese tem dado aí por ano 2, 4, esse ano nós vamos ter 6 padres com a graça de Deus. Então assim, nós estamos numa média muito boa, né? Tem diocese no Brasil afora e mundo que não tem o próprio seminário por falta de vocações. Então quando aparece alguma vocação, precisa encaminhar para uma outra diocese para que a formação seja feita naquela diocese e depois esse padre seja encardinado na diocese que ele foi enviado. Então é um trabalho muito desafiador e que exige muito compromisso tanto da pastoral vocacional quanto dos reitores, toda a equipe que ajuda, né? Porque é o que o Alex mencionou, são 45 paróquias, mais a capelania militar, que daí essa capelania militar é interessante destacar que ela está aqui, mas ela pertence a uma arquidiocese militar do Brasil. Sim. Que tem as suas capelanias fora. Então ela obedece ao bispo Dom César, que está aqui, mas ela também tem o seu arcebispo, que também direciona o trabalho desta comunidade militar, que nomeia o capelão desta comunidade e tudo mais. Mas aí pegando a nossa realidade paroquial, são mais de 300 capelas. Nossa! Que é a nossa estimativa. Então é muita gente, são pessoas assim das mais realidades que a nossa igreja chega, né? Então precisamos mesmo de vocações, né? Com certeza. Tem gente querendo participar conosco aqui por áudio, André. Podemos ouvir aqui a participação do nosso amigo de todos os dias, Marcos Lira. Boa tarde, meu amigo. Boa, Vanessa. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bruno. Vou fazer uma pergunta diretamente para você, Bruno, já que você falou de pastoral familiar. Bruno. Eu sou membro da pastoral há mais de 26 anos, né? E a gente sofre um bocado aqui em relação à casa de retiros, né? A diocese tem algum projeto para isso? Porque, olha, a maior dificuldade nossa de fazer os encontros de casais, que a gente faz 2 por ano, né? É encontrar essas casas. Parece que agora diminuiu mais ainda, né? E tá muito caro, muito caro. Então a gente tá se deslocando para Caçapava e alguns outros locais aí para ver se encontra a casa, né? Sim. O que a diocese vê a respeito disso, né? Nós precisamos de um centro de evangelização completo mesmo, para que a gente possa conseguir, né, desenvolver esse trabalho. Tem algum projeto? Alguém já falou sobre isso? Essa dificuldade é só nossa? Como é que está a diocese a respeito disso? Obrigado, boa tarde, viu? Obrigada a você, Marcos. Um abraço. E aí, Bruno, Alex? Acho que é mais pro Alex, não é não? Eu vou passar essa pro chefe, que é melhor. Né? Administrativo, exatamente. Né? Marcos, né? Marcos Lira. Marcos, um abraço, irmão. Trabalho lindo junto com a pastoral familiar lá do Morumbi. Que belezinha. Irmão, Deus abençoe a sua missão e nobre missão, viu? Sim. Também sou da pastoral familiar, compreendo muito bem a sua colocação. Realmente, a diocese hoje, a mitra diocesana, vamos dizer assim, do ponto de vista da administração, ela possui um Monte Tabor, que está passando
por reformas, mas a gente está tentando fazer reformas sem atrapalhar a agenda que já existe. Então, hoje a Mitra, a administração, possui um Monte Tabor para se fazer o retiro. Repito, são reformas que nós estamos fazendo para avançar cada vez mais e acolher cada vez mais de forma à altura que o público que lá chega com pastoral familiar e outras ações, associações ou pastorais que dependem desse lugar. Mas nós temos também as paróquias que têm casas de retiro. O Bruno lá tem o Bosque tem. Sim, nós temos a Casa de Retiro Coração de Jesus, que fica no Interlagos, é uma casa para 200 pessoas e que está à disposição também de toda a diocese, né? Tem o agendamento, é claro que também é disputado, porque apertada, né? É uma agenda que já fecha com praticamente um ano de antecedência, mas ligando lá na Paróquia Coração de Jesus, vai ter a informação de datas e tudo mais, agendamento, e a casa está à disposição. Mas eu acho que isso é uma experiência muito bonita que eu vejo na nossa diocese, é de partilhar aquilo que tem. Por exemplo, a nossa Paróquia Coração de Jesus tem o centro de evangelização lá para 3.000 pessoas. Sim. Então são inúmeros eventos diocesanos que acontecem lá, algumas paróquias. Então assim, às vezes a gente pode contar com os nossos irmãos, né, que tem um auditório, que tenha uma casa, para que a gente possa ir realmente partilhando, né? Porque com a graça de Deus, os nossos casais, as nossas famílias estão crescendo cada vez mais. Graças a Deus. Então, se a gente pensar num espaço assim para acolher a todos, a gente sempre vai ter que estar ampliando, né? Porque com a graça de Deus a nossa população católica está crescendo muito. Amém. Ontem nós tivemos um encontro, né, que gentilmente nos foi cedido aí para Pastoral Familiar, um encontro para coordenadores e vice, né, um evento promovido pela coordenação diocesana, equipe de formação também da Pastoral Familiar Diocesana, e foi lá nas Chácaras Reunidas, eu acho, Capela São Cristóvão, acho, nas Chácaras Reunidas. E realmente vem de frente com o que você falou. Então, irmão, nós estamos aí cada vez mais tendo esse tipo de preocupação, uma preocupação bastante até gratificante, sabendo que, como bem colocou o Bruno, a gente percebe que a demanda aumenta cada vez mais. Amém. E a gente, lógico, tenta suprir essas demandas, mas nem sempre conseguimos suprir à altura. Obrigado, viu, irmão? Deus abençoe a nobre missão. Vamos continuar em oração aí, né? Que é a nossa parte também. Agora, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente. Como que é o dia a dia da Diocese de São José dos Campos? Pra quem não sabe, a Diocese fica ali onde acontecia a festa nas colinas, né? Eu vou mais aí nos antigos porque é mais conhecido, mas o seminário ali, é isso mesmo? Onde era a faculdade? Exatamente. Nós ali no Colinas, né? Do lado ali da São Peregrino, onde é o seminário, né? Diocesano, ali a parte da frente, o prédio da frente, tem ali onde acontece a cúria e a nossa mitra diocesana. Somos diretamente envolvidos ali nesse corpo de profissionais ali, em média 18 funcionários. Nossa. Diretamente nesse espaço, né? E lógico, isso amplia muito mais. Que tem as secretarias paroquiais, é isso? Exatamente. Seguranças, tudo isso faz parte. Exatamente. Inclusive, quero mandar um abraço a esse povo maravilhoso, sim, a esse povo certeza. santo que estão trabalhando, atuando nas paróquias, né? As secretárias, a gente tem um contato maior com as secretárias por conta da administração, mas sabemos que ali tem vários profissionais, quem está ali, serviços gerais, controladores de acesso, todo esse público tem um público maravilhoso. Então, Deus lhe pague mesmo, porque cada ação ali que acontece faz a diferença na construção desse reino, que é o que a gente busca no nosso dia a dia. E ali na Mitra nós temos setores que, assim como o Bruno conduz de forma brilhante ao nosso departamento de comunicação, temos também departamento de patrimônio, temos departamento
de RH, financeiro, são departamentos, a chancelaria que ali está, e são diversos departamentos que a gente tem dentro da Mitra, que é o que cai como suporte, como disse anteriormente, para que os párocos possam desenvolver bem o trabalho nas paróquias. Temos também, fundamental também, o nosso Centro Diocesano de Pastoral, que está lá o Diácono Carlos, a quem manda um abraço, está lá junto com o Padre Messias, fazendo acontecer como o irmão da Pastoral Familiar, né? Pode um dia conversar lá com o diácono, porque é esse suporte para a nossa diocese, que é o Centro Diocesano de Pastoral, que o Padre Messias está à frente. E a nosso prédio ali que fica na São João, né? Ele tem a seguinte fachada: Centro Diocesano de Administração e Pastoral. Ou seja, coisas que caminham junto. Não é só administração, né? E não é só pastoral. Então essa é a nossa junção. Temos todas as responsabilidades, porque é a Mitra Diocesana que cuida de toda a questão dos funcionários, de todas as paróquias. Então tudo é feito ali pelo RH da Mitra, depois encaminhado para as paróquias, que têm seus profissionais que vão encaminhar as demandas necessárias. Mas a Mitra Diocesana é que faz toda essa gestão ali, até porque fica uma coisa mais organizada. Porque imagina, se cada paróquia tivesse que ter o seu próprio RH, se cada paróquia tivesse ter o seu próprio departamento de patrimônio. Nossa. Então é uma forma até de organização melhor da nossa diocese. E até econômica também, exatamente, né? Porque, sim, né, sim. se a gente parar para pensar, imagina, 45 paróquias, né? Então eu acho que ia pensar, claro, nessa gestão, mas também na questão econômica também, né? Que pode ser investido em outras coisas, né? Exatamente, porque a gente percebe também que quando a gente fala do suporte, é que pensamos que não, o padre, o pároco, ele não tem que pensar, investir um tempo muito grande na questão da documentação, do patrimônio, folha de pagamento, exatamente, né? Ponto, essas ponto coisas, que né? fecha, como é que está a lei hoje sobre isso e tal. Então, essa administração, ela faz acontecer de forma que o padre esteja acolha aquilo que a gente possa produzir, né? Os profissionais da administração podem produzir como suporte para eles, para que eles possam estar muito mais livres para estar acolhendo esse povo de Deus e fazer acontecer sua paróquia, que já é uma imensidão de trabalho, né, Bruno? Imagina. Já é uma imensidão de trabalho. Sim. Então a gente vem como apoio, e assim vamos dizer assim, a estrutura da nossa igreja do ponto de vista administrativo. Com certeza. Tem mais participações. Boa tarde, André, Vanessa, Alex, Bruno e família Canção Nova. Parabéns pela entrevista. Que oportunidade bacana de conhecer a dimensão da nossa diocese. Aproveitando, deixar um abraço a todos e para o nosso pároco, padre Alex, é o Luciano dos Santos Prado, não é parente não do Alex, mas é Prado também, lá de Santa Branca. Ô Luciano, um abraço para você, para todos de Santa Branca. Um abraço ao nosso querido padre Alex, né? E também aí a toda a sua família. Que bacana, o pessoal de Santa Branca ligadinho na Canção Nova, né? Graças a Deus, a gente tem uma sintonia boa lá do pessoal. Povo maravilhoso. Maravilhoso, né? Um lugar, disso, né? Eu sei, um encanto, né? E tem mais pergunta que chegou pra gente aqui, acredito que essa seja pra você, Bruno. Tá preparado? Umas perguntas difíceis, vem pro Bruno, né? Deixa eu só achar aqui, que chegou outras, mas enfim, a pessoa tava perguntando, depois eu acho o nome aqui, perguntando sobre o Jornal Expressão, famoso Jornal Expressão. Bruno, e aí, acabou o Jornal Expressão? A pessoa, na verdade, ela perguntava, cadê o Jornal Expressão? Não tem mais? E aí? Olha, o Jornal Expressão, ele era impresso, né? Sim. Até antes da pandemia, né? Que era o que chegava às nossas paróquias. Mas aí com a pandemia ele se tornou apenas online, digital no nosso site. Sim. Então é dessa forma que atualmente, quem sabe, né? Pensando na administração aqui, né, possa voltar o nosso impresso, porque realmente é algo muito precioso, né, que chegava na mão de pessoas que muitas vezes a internet, né, e não acessa, né, mas é algo que, se Deus quiser, a gente tem um projeto de retomar,
Sim, ele impresso, né? Então vamos rezando, vamos colaborando aí para que, quem sabe, a gente possa retomar essa história. Porque às vezes pensa que o impresso está em desuso, os maiores jornais já não imprimem mais, mas o nosso jornal é um pouco diferenciado, porque diferente. É a nossa missão, é a nossa vitalidade, é a nossa vida, é a nossa comunidade. Então é algo que eu tenho certeza que muitos ainda têm várias edições guardadas em casa pelo carinho e zelo, né? Que tinha pelo Jornal Expressão. É a Regina de Jacareí que mandou aqui, achei a pergunta. Eu acho que a gente lembra, né? Eu lembro muito bem do Jornal Expressão, né? De receber. Eu lembro até do Nova Aliança, né? Do folhetim impresso, da missa, que também é digital agora. Que agora também é digital, né? Eu falo que a gente pegava, né? E levava pra casa, e pra ler as leituras da semana, né? As reflexões, né? Mas fazer o quê, né? As coisas também vão evoluindo, a gente tem que acompanhar. Mas vamos lá, gente. Conta um pouquinho pra gente, né? Até agora eu olhei o relógio ali, já estamos caminhando pro final. Olha só, né? Achei que, tá vendo como passa rápido aqui? Falamos um pouquinho ainda. Falamos um pouquinho. Mas conta pra gente, como que os diocesanos, eles têm um acesso, chega os diocesanos irem até a diocese, que às vezes a gente não consegue ter essa visão, né? O que eu, Vanessa, diocesana, mera fiel, leiga aí, vou fazer lá na diocese? Tem alguma coisa que as pessoas costumam ir lá fazer? Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que tem uma questão jurídica lá também, né? Que até a gente já recebeu aqui o Fábio, né? Acho que veio aqui um dia com o diácono, que eu não me lembro o nome, peço perdão. Veio aqui contar um pouquinho do trabalho também. Como que é esse relacionamento aí da diocese, dos diocesanos com a diocese? Olha, a diocese está sempre de portas abertas para receber a todo fiel que queira estar lá e ser atendido pelos mais diversos serviços. Mas são setores específicos, bacana. Muitos setores específicos às paróquias, né? E a gente sempre respeita uma hierarquia. Por exemplo, às vezes chega um problema de alguma situação na cúria, mas aquele fiel nem procurou o seu pároco. Então Sim. A gente orienta, primeiro procura o seu pároco, veja a orientação do seu pároco e depois para que a gente possa ir encaminhando. Então a gente sempre respeita essa hierarquia, né, dentro da vida da igreja. Mas alguns dos exemplos práticos que os diocesanos procuram a cúria muitas vezes. Para fazer pesquisas familiares, às vezes quer tirar alguma cidadania e aí a igreja ela tem o registro, né, dos bisavós, tataravós. Então muitas vezes somos procurados para fazer essa pesquisa nos arquivos, para ver se consegue encontrar documentos, certidões de casamento daquela família, para que a pessoa possa então dar entrada na cidadania. Um dos exemplos é batistério também. Às vezes a pessoa ela foi batizada, mas não lembra qual paróquia, mas sabe que foi na Diocese de São José dos Campos. Recorre também a mitra, então ali pega todos os dados e faz a certidão daquela pessoa o batistério para aquela pessoa que vai casar. Entre outros serviços também que são específicos. Você mencionou aí a questão da pastoral judiciária. Isso. Que é referente ao processo de nulidade matrimonial. Então fica logo ali no mesmo ambiente, mas fica no prédio ao lado. Então dá todas as informações necessárias para aqueles casais que vão entrar com processo de nulidade, entendem também os motivos, né, que a igreja concede ou não a nulidade. Então são serviços que eu acho que mais direcionados que os nossos diocesanos procuram lá. Os demais geralmente são os párocos, são os funcionários das paróquias que vão lá para que possam resolver as demandas, né, do dia a dia. Sim. Lembrando que eles atendem também, o tribunal, né? Ali eles atendem em horário diferenciado, viu, Vanessa? Bacana. Porque às vezes as pessoas não conseguem ir, porque trabalham até 5 horas, 6 horas. Não, eles atendem também em horário diferenciado. Lembrando ainda que essas informações estão aí no site da nossa diocese. Horário, telefone, pode ligar lá, falar com o Fabinho. Gente, maravilhosa. Maravilhoso. Vai dar um retorno para vocês aí. E eu acho que é muito interessante, né? A gente quis trazer essa questão da diocese. Claro que a gente resumiu muito aqui o dia a dia, mas é para quem está em casa nos entender como que é essa dinâmica, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa dimensão, né? Talvez até nas nossas orações durante a missa, rezar pela nossa diocese, a gente não tem essa dimensão. E eu acho que é muito importante hoje, né? A gente teve essa grata alegria de recebê-los aqui para falar um pouquinho sobre isso, né?
exatamente dessa visão, que a gente precisa entender que a diocese, a mitra, né, ela é como se fosse uma empresa ali que administra as paróquias, os funcionários, mas muito além disso, como o Bruno colocou, muito mais de ser uma empresa, assim como, por exemplo, a Canção Nova, nós temos a nossa questão espiritual, que essa ainda é muito importante, muito mais importante que qualquer administração de números apenas, né, Alex? É realmente ali colocar a nossa fé uma forma de organizar tudo isso, né? Então, acho que é interessante para você que está nos acompanhando entender, né, o papel aí da diocese, da sua paróquia, da sua comunidade, e entender que a sua participação, a sua presença é fundamental para que tudo isso aconteça, né? Lembrando que administrar bem também é uma forma de evangelizar. Com né? certeza, é uma missão, né? Exatamente. É uma missão, né? E eu falo que administrar as coisas do mundo, talvez para alguns seja algo simples. A gente comentava isso agora. Administrar as coisas de Deus exige um pouco mais, gente. E quando você tem certeza que você que está nos acompanhando, né, sabe disso, né? Quando a gente está mais perto de Deus, vem umas lutas, a gente fala, ai meu Deus, é umas lutas que acontecem, né? A gente comentou aqui, nós estamos com o ar-condicionado daqui do nosso estúdio parado, né? Graças a Deus, em nome de Deus, aí vai resolver essa semana. Mas são lutas que vêm realmente para, né, de alguma forma aí, não testar a nossa fé, mas para mostrar, né, que o nosso Deus, ele quer a gente ali, às vezes, muitas vezes, mais ainda perto dele, né? Lembrando que nós somos profissionais, mas a gente precisa manter nosso ponto de equilíbrio espiritual também sempre muito bem aferidos. Tanto é que nós também temos o nosso momento de espiritualidade. Toda quarta-feira a gente inicia os nossos trabalhos com a Santa Missa, né? E é uma forma da gente assim fazer a manutenção, cuidar de quem cuida, né? Com certeza. Uma última pergunta que chegou. O bispo fica lá na diocese todos os dias? Um abraço, parabéns pelo tema. Acho que é muita gente, né? Olha, dentro da agenda dele, Dom né? César, ele tem um tino muito administrativo e de trabalhador. Então, Dom César, ele sempre que possível, que ele não tem um compromisso externo, ele está na cúria, de terça a sexta-feira. Então, assim, é um bispo muito presente nessa parte. Então, porque se ele não está em algum compromisso externo, porque às vezes tem as reuniões da CNBB em São Paulo e outros compromissos fora, ele busca sempre estar na cúria. E na cúria atendendo as demandas que tem, as inúmeras audiências, reuniões, enfim, que ele tem lá, conforme a sua agenda. Bacana. Começamos às 7h30 todo dia e ele chega antes da gente. Ó, só, tá vendo? Um grande exemplo, né? Um abraço a Dom César também. Gente, eu gostaria de agradecer, Bruno, obrigada mais uma vez pela presença, por ter aceito estar conosco aqui falando um pouquinho aí, né, dessa função, desse trabalho da Diocese de São José dos Campos. Parabéns pelo trabalho e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Eu só gostaria de encerrar, porque é uma coisa muito bonita que faltou aqui, destacar a presença dos nossos diáconos permanentes. Por favor. Porque são mais de 150 diáconos em nossa diocese. Se não é uma diocese mais numerosa do Brasil, né? Então, assim, além dos nossos padres, os inúmeros diáconos que atendem os mais diversos sacramentos, enfim, as nossas realidades diocesanas, e quase 30 seminaristas também, né? Nesse caminho. Eu acho que é bonito destacar esses números, assim, que são expressivos da nossa realidade diocesana. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesta casa que nos acolhe. Um abraço a todos que nos acompanharam. Com certeza. Alex Prado, mais uma vez obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Boa tarde, boa semana. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos, obrigado aos profissionais aí da administração que estamos lá todo dia, profissionais maravilhosos que colocam aí sua competência a serviço do próximo. E um beijo no coração da minha filha Bianca, que está lá ligada conosco. Belezinha. Obrigada, Alex. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que participou, que interagiu conosco, mas também que acompanhou aí, né? Talvez não tenha interagido, mas está aí acompanhando a Canção Nova. Eu agradeço a todos pela presença de sempre, pela companhia de sempre. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.